À vontade. Ok, já coloquei para gravar. Boa tarde a todos, né? Hoje a gente está recebendo aqui o professor Manildo. O professor Manildo é nosso grande companheiro, aí está sempre participando dos nossos eventos, né, professor? O professor Manildo, ele é professor do IFES de Cabo Frio. Ele tem graduação em licenciatura em Biologia pela Faculdade da Região dos Lagos. Ele é mestre em Biologia, Biociências Nucleares pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem doutorado em Biologia, Biociências Nucleares pela Universidade também do Estado do Rio de Janeiro. E, como eu já falei, ele é professor do IFE de Cabo Frio e é coordenador de pesquisa e extensão desse instituto, que é bem próximo a gente. Professor, seja muito bem-vindo. A gente adora contar com a sua participação e a gente aguarda também que para as próximas, né, ou presencialmente ou remotamente, que a gente possa sempre contar com a sua participação em nossos eventos, tá? Então, boa palestra. As dúvidas, seria interessante que ficassem alguns minutos finais para as pessoas interagirem, né, fazerem perguntas. Então, se for possível, terminar por volta de 14h50, 14h55, para dar tempo das pessoas interagirem, tá bom? Muito boa palestra e boa tarde a todos. A gente está aqui muito honrado com a sua presença. Shirley, muito obrigado. Estão todos me ouvindo? Sim. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da casa, né, o Instituto Federal do Rio de Janeiro. Como eu estava comentando, né, antes do início da gravação, né, ele é bem próximo da minha casa, que eu moro em Cabo Frio, enfim, eu me sinto também bastante à vontade quando sou convidado para contribuir de alguma maneira, né, para as atividades, os eventos que são tão importantes para a nossa região, né. Agradecer ao convite do Alexandre, né, o Alexandre Miotti, que por questões de saúde, né, ele não está podendo estar aqui com a gente, e ao professor Davi Aguiar, que é o diretor do campus, né, uma pessoa que eu conheço de longa data, né, e é sempre muito bom da gente desenvolver as parcerias, as ações. Então, sempre fico muito feliz com as oportunidades que nos são propiciadas, né, para que possamos interagir. Então, vamos lá, nós vamos hoje, a minha fala, ela é uma fala que tenta juntar dois assuntos que, num primeiro momento, eles podem, às vezes, dar uma ideia de que sejam distintos, né, cartesianamente falando, mas a gente traz à luz de uma reflexão, né, sobre a importância desses dois temas e como esses dois temas podem estarem imbricados, unidos, a tal ponto que a reflexão de hoje possa, pelo menos, dar uma ideia de que é possível a gente trabalhar as duas questões de forma muito sistêmica, muito mais sistêmica do que tem sido feito até então. Então, vamos lá. Vou torcer aqui para que os slides passem tranquilamente. Isso é o primeiro desafio, né? Vamos lá. Ok. Então, nós estamos, rapidamente aqui, eu acho que esse ponto é um ponto importante, né? Nós estamos vivendo numa era do nosso planeta que talvez, diferentemente das eras anteriores, né, analisando do ponto de vista geológico, essa é uma era onde o ser humano ele está influenciando fortemente, pressionando fortemente as questões ambientais e o próprio processo de condução do nosso planeta, seja no que tange ao dinamismo da biosfera e seja também em relação às mudanças, né, que possam ocorrer do ponto de vista atmosférico, hídrico e terrestre. O termo antropoceno ele é muito utilizado, né, por antropólogos, mas cientistas, de uma maneira geral, da área de biociências, de geociências, né, um termo usado para descrever esse período, que é o período mais recente da história do planeta, onde o homem
vem influenciando profundamente as características, né, seja bióticas como abióticas desse nosso planeta. Quando nós falamos de poluição, aí entrando logo no primeiro tópico, né, dessa nossa conversa, a poluição tem a terminologia que é usada em vários documentos legais aplicados no Brasil. Ele vai falar a respeito das alterações, né, alterações que possam ocorrer no ambiente, alterações estas que venham causar efeitos deletérios, que possam causar problemas na saúde. Então, existe um uso bem amplificado do termo poluição. Ela pode ser de caráter químico, pode ser de caráter físico, pode ser de caráter biológico. Então, em todos esses aspectos, a definição abraça bem essas alterações que possam acontecer no meio ambiente. É claro que a gente, quando fala de poluição, a gente geralmente cria o recorte, né, o que nos facilita muito, até porque essa é a forma que nós conseguimos levar, né, historicamente, para entender um problema e tentar resolvê-lo, né? Então, nós podemos falar de poluição hídrica, poluição atmosférica, poluição terrestre. Em se tratando de poluição hídrica, eu coloquei só alguns exemplos aqui, só para que a gente possa refletir sobre como os nossos mananciais de água doce, que sejam rios, lagos, lagoas, ambientes salinos, ambientes costeiros, lagoas salinas, enfim, águas subterrâneas, aquíferos, todos esses ambientes hoje são, de certa forma, aportados, recebem aporte de alguns desses estressores, ou como na ecotoxicologia, que é a minha área de, vamos dizer assim, de atuação mais específica, nós chamamos de xenobióticos, né? Xenobióticos é um termo emprestado da farmacologia, da toxicologia clássica, que significa xeno, estranho, biótico, a vida é estranho à vida, então são coisas que vão estar lá, mas para os organismos, para o que é vivo, é sempre muito desagradável a presença dessas estruturas, sejam elas químicas ou não. Mas aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? Começando no alto, à esquerda, os desreguladores endócrinos. Essa terminologia ela vem sendo bem sedimentada na comunidade científica, naqueles que trabalham tanto com saúde pública, como também na área de química ambiental, ecotoxicologia, em todas as áreas, como sendo compostos que, com quantidades muito pequenas, e quando eu falo disso, são quantidades na ordem de nanogramas, essas substâncias, de uma maneira geral, são químicas, né? Elas são capazes de alterar o funcionamento de glândulas endócrinas. Isso tem sido uma questão levantada pela comunidade europeia, por exemplo. Já há muito tempo a comunidade europeia considera a questão dos desreguladores endócrinos como o segundo maior problema ambiental da Europa, né? E esse é um problema que a gente ainda do Brasil discute pouco, sabemos que ele existe, mas a resolução para essa questão ainda está por vir, e estamos ainda no campo de muita discussão, e a parte prática está por vir ainda também, tem muita pouca coisa sendo realizada. Mas o que nós sabemos é que a desregulação endócrina vai afetar o funcionamento de tireoide, vai afetar o funcionamento de pâncreas, vai afetar o funcionamento das gônadas sexuais, seja ovário, testículo, funcionamento de hipófise, a adrenal, ou seja, as glândulas que fazem nosso corpo funcionar. E daí a gente acaba podendo ter problemas em relação à sexualidade precoce, problemas de obesidade, problemas de câncer, né? Então, tudo isso pode estar relacionado com desregulação endócrina. A questão dos metais é um dos temas mais recorrentes dentro da área de poluição, porque quando a gente fala em efeito de alguma coisa, né, que criou complicações para a humanidade, muitos de nós que já fez uma leitura que possa ser mais rápida ou superficial possível, já deve ter ouvido falar do acidente de Minamata, que ocorreu na Baía de Minamata, no Japão, onde organismos aquáticos foram contaminados com metilmercúrio, que é um derivado do mercúrio usado numa indústria petroquímica.
esse evento, ele foi, né, ele é considerado um dos marcos, né, da questão da poluição, foi da década de 50 do século passado. Até hoje nós temos problemas, não só com mercúrio, né, que nosso país, inclusive, tem muito problema com mercúrio por causa do garimpo, da Amazônia, né, e do uso também de produtos à base de mercúrio, mas existem outros metais como chumbo, níquel, cádmio, né, agora com as baterias, né, aparecem em grande quantidade. Agrotóxicos, não preciso nem tecer maiores comentários, o Brasil ainda é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, né, em função da pressão da obtenção de commodities pelo agronegócio. O nosso PIB é muito baseado em cima da atividade agrícola e o uso dos agrotóxicos tem sido algo que quase que não desconcilia uma coisa com a outra, né? É claro que existem inúmeras propostas para uma diminuição ou pelo menos um controle mais efetivo do uso de agrotóxicos, algumas leis que foram recentemente aprovadas acabam nos colocando na contramão desse processo, mas a questão do agrotóxico hoje envolve tanto a contaminação dos próprios alimentos a serem consumidos, como também contaminação dos ambientes aquáticos, contaminação dos organismos aquáticos, os peixes principalmente, né? E é algo que para nós tem que ser discutido o tempo todo. A questão das cianobactérias, por que eu coloco isso, né? Já que é uma célula, as cianobactérias são micro-organismos, né, mas que em ambientes aquáticos, principalmente de água doce, se proliferam por demais em função do enriquecimento desses ambientes por nitrato e fosfato, que, por sua vez, no Brasil, são muito utilizados, porque está dentro da adubação clássica, a NPK, né, nitrogênio, fósforo, potássio, e como eu acabei de falar, né, existe a pressão do agronegócio, consequentemente, utiliza-se muita adubação. Por processo de lixiviação, esse material acaba chegando no ambiente aquático. E lá, as cianobactérias recebem isso como um prato de comida e vão utilizando esses nutrientes e criando os chamados blooms, ou o termo floração em português. O Brasil é muito respeitado no estudo de cianobactérias porque, infelizmente, a gente tem um fato bastante triste em relação a isso, que foi o acidente que ocorreu em 1900, acidente não, a tragédia, né, que ocorreu em 1996 na clínica de hemodiálise em Caruaru, né, onde 60 pessoas morrem por uma toxina chamada microcistina LR, que foi produzida por cianobactérias que vieram junto com a água do açude que abasteceu a clínica de hemodiálise. A questão dos fármacos hoje é um problema seríssimo, porque a humanidade parece que entrou num ciclo difícil de ser quebrado, de utilizar medicamentos a todo preço, né? Utilizamos antibióticos, antidepressivos, utilizamos muitos medicamentos, muito analgésico, muito anti-inflamatório, todo esse material é metabolizado pelo corpo, e a gente precisa lembrar que o subproduto dessa metabolização vai para a urina, e isso vai para o esgoto, né? E mesmo que os sistemas atuais tentem tratar, grande parte não é retirado no sistema de tratamento de esgoto. Isso quando é tratado, né? Nós temos quase metade do sistema de esgotamento do país que não é tratado. Então, esses fármacos voltam para os ambientes aquáticos, poluindo esses ambientes. Só para vocês terem uma ideia, recentemente saiu uma pesquisa, né, do grupo de ecotoxicologia da Universidade Federal de São Paulo, e eles encontraram níveis altíssimos de cocaína na água do ambiente costeiro no período do carnaval, né? Então, só para a gente perceber que toda essa injeção de fármacos e drogas lícitas ou ilícitas, né, que fármacos nada mais são que drogas, elas trazem consequências bastante sérias para o meio ambiente. Nanomateriais estão aí por toda parte, né? A nossa indústria já desenvolveu muita coisa. Hoje, praticamente todo desodorante, produtos para não deixar você ter odores e tal, tem nanopartícula, shampoo tem nanopartícula, medicamentos usam nanopartícula. Então, os nanomateriais estão aí sendo distribuídos no ambiente. Muitos deles nós não conhecemos o efeito toxicológico nem ecotoxicológico. Então, também é um problema.
Isso aqui são 6 exemplos para a gente observar em que mundo nós estamos. Eu não quero trabalhar com assim, esse viés, né, catastrófico, não é isso, mas é porque nós estamos o tempo todo sendo submetidos a isso. Conhecimento é poder nesse sentido. Precisamos conhecer. Na parte atmosférica, né, grande parte do que eu falei no outro slide estão aqui também. A gente tem desregulação endócrina de alguns compostos no ar. Por exemplo, quando ocorre uma queimada, né, a gente, quando olha uma queimada, e quem é da área de ecotoxicologia, não olha, por exemplo, só as árvores. Claro que queremos preservar as árvores, a floresta, para nós, é extremamente valorosa, em função de todo o equilíbrio na umidade do planeta que se faz, né? Agora, produz-se também uma quantidade enorme de compostos, como HPAs, né, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, oxinas, e outras substâncias que, quando nós respiramos, elas também desregulam o funcionamento das nossas glândulas. Então, a fumaça que vem oriunda das queimadas, elas trazem substâncias que são muito tóxicas. Os gases de efeito estufa, todos nós já sabemos, né? O CO2, o metano, né? O óxido nitroso, né? Que é produzido nas cidades em função dos veículos automotores, principalmente aqueles que não têm o sistema de catalisador de forma adequada, né? E grande parte acaba, alguns, né, se descuidando dessa parte. Então, a gente produz muito desses gases que são muito tóxicos, causam muitas doenças. Essa semana saiu uma reportagem no telejornal, né, eu não me recordo qual foi, que parece, na Inglaterra, teve um caso de uma menina que morreu e criou-se a primeira comprovação de que a poluição atmosférica foi responsável pela morte dessa menina, né, que ela tinha problemas respiratórios e a poluição foi o que desencadeou e deflagrou o final da vida da menina. No caso dos metais, aqui, para a parte atmosférica, eu destaco mesmo o mercúrio, né? Porque quando, por exemplo, a gente tem uma queimada, aí, mais uma vez, olha como as queimadas interferem bastante. A queimada não é só queima de madeira, né? Que libera os desreguladores endócrinos, HPA, mas libera muito mercúrio. Existe muito mercúrio no solo, que independe de garimpo, independe de atividade industrial. Quando ocorre uma queimada, o mercúrio ele vai para a atmosfera e volta pela chuva. Tá? Então, esse é um problema também. O chumbo também, ele, na forma de compostos orgânicos, ele pode também estar no ambiente, tá? Ambiente atmosférico e também poluir. Né? Outro problema é o pólen, né? Que é um problema biológico. O pólen é considerado já um dos maiores causadores de alergias no mundo. E pólen é das plantas, né? Dos vegetais superiores. Então, a gente tem pólen em praticamente todos os locais. Existem locais do mundo onde existem épocas do ano que as pessoas com alergia não saem de casa, porque aquele pólen vai causar alergia, cria asma, e aí isso pode originar um problema maior. O Betex vamos dizer assim, é um parente aí dos HPAs, são hidrocarbonetos também, né? Na verdade, o Betex significa benzeno, tolueno, etilbenzeno e estileno, são compostos de tamanho menores de cadeia química, né? Mas são tão tóxicos e tão benéficos, são tão maléficos quanto os HPAs no que tange a causar efeitos nocivos ao ser humano, né? E na questão da poluição terrestre, né, nós vamos ver também aqueles mesmos exemplos aparecendo. Eu acabei sendo bastante... eu fui econômico aqui, né, porque tem mais poluentes, mas eu tentei só para não me estender demais. A poluição terrestre, existe poluição por metais, né, em grande parte. A gente, mais uma vez, o Brasil virou um exemplo negativo para o mundo, né? A gente tem as mineradoras, que é outro problema em relação às commodities, né? O Brasil tem 2 problemas gigantescos em relação ao PIB. Um é a commodity baseado em agrobusiness e outro é a commodity baseado na exportação de minério. Então, esses 2 problemas estão começando a pipocar, trazer problema do ponto de vista ambiental. No caso dos metais, a gente já viu isso lá na Samarco, né, e na Vale, né, com os problemas do Rio Doce, né, a tragédia lá do Rio Doce e Brumadinho. Então, a gente tem também questões muito sérias. Em relação aos agrotóxicos, não precisa nem entrar em maiores detalhes. O uso dos agrotóxicos, além de contaminar o ambiente aquático, mas, em primeiro lugar, ele está contaminando o terrestre. Ele contamina o ambiente terrestre e só pelos os movimentos, né, e a troca de
de substâncias que ocorrem entre essas duas matrizes, terrestre e aquática, o agrotóxico, obviamente, vai chegar no ambiente aquático, mas o ambiente terrestre também sofre esse problema por contaminação por agrotóxico. Os poluentes orgânicos persistentes, os POPs, né, aí existem vários. Existe um passivo, né, passivos ambientais bastante sérios, seja em relação a lixo nuclear, né, que o acúmulo e como é que se guarda esse material todo, isso já é um passivo terrível. Indústrias que param, né, e depois não sabem o que fazer com seus resíduos. Isso tudo fica... Quando a empresa tem recurso e consciência ambiental, eles tentam dar um destino que é finito, né? Até esse processo tem um tempo para que isso ocorra, mas quando isso não acontece, fecha-se a empresa e deixa seus insumos lá, criando uma possibilidade terrível de causar tragédias, como a gente viu na Cidade dos Meninos, né, com o BHC, né, na Baixada Fluminense, com uma indústria que produzia pó de broca, né, e também com o problema de Goiânia, né, com o Césio 137. Não foi uma indústria, mas foi uma empresa, né, uma clínica que usava material radioativo para tratamento de doenças relacionadas a câncer. Bem, eu gosto de contextualizar um pouquinho. Eu acho que falar de poluição envolve muito essa questão de nós entendermos do que efetivamente a gente está falando em números. Eu trago um pouquinho da obra do André Trigueiro, né, Cidades e Soluções, e ele é uma obra bem interessante, né, para quem é da área, para quem não é também, porque ele tem uma didática que é acessível, né, e isso é muito importante. A gente precisa realmente de mais pessoas que possam trazer a público informações muito sérias, mas de uma maneira que seja palatável para o leitor que não seja especialista, até para que o cidadão consiga, a partir de então, ganhar recursos, subsídios para começar ações de mobilização. Mas vamos voltar a falar disso daqui a pouco. Ele coloca 2 capítulos que eu achei muito interessantes, o que ele fala sobre o esgoto, e olha só que número interessante, né? 5.000 piscinas olímpicas de esgoto in natura são jogadas nos rios, lagos, lagoas, em nosso litoral, todos os dias. Por mais que nós sejamos o país da água doce, superficial, por mais que sejamos o país com um litoral imenso, é óbvio que vai chegar o momento, e já chegou em muitos locais, onde a natureza não tem como dar conta. Não tem como. Então, essa reflexão basal, né? Precisamos agir para ontem nessas questões. E a questão do lixo, nem se fala. Só em 2015, cada brasileiro gerou 391 quilos de resíduos urbanos. 400 quilos, quase meia tonelada, cada um de nós produzimos de lixo. Bem, se isso não for algo que possa trazer reflexão para que a gente reflita, então eu realmente não sei o que pode ser. Então, a gente precisa olhar com muito carinho, a gente precisa olhar com a nossa proposta de quebrar mesmo inúmeros paradigmas, até mesmo da forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, para que a gente consiga, né, usando, né, a terminologia do desenvolvimento sustentável, né, que a gente consiga deixar alguma coisa para gerações futuras, porque do jeito que está, a coisa está bem complicada. Esse esquema aqui, eu peço desculpa se ele estiver com muita coisa, mas só para que nós tenhamos ideia sobre as conexões, né? Tudo está conectado, embora a gente fale de poluição hídrica, atmosférica e terrestre, tudo isso está conectado. Então, uma ação que possa ter um valor em qualquer um desses ambientes, ele pode, de certa forma, interferir nos outros. Então, qualquer ação positiva vai ser importante nesse momento, né? É um momento que o planeta está chegando no limite, as populações mais vulneráveis estão sofrendo das chamadas injustiças ambientais o tempo todo, porque são elas que estão na ponta ali, né, e no front, de certa forma, e elas sofrem muito com esses impactos. Mas aqui, só para que nós tenhamos ideia,
As ações que envolvem, por exemplo, o uso de medicamentos de forma inapropriada, né? Aqui, medicina humana, por quê? Porque nós usamos muito medicamentos, eles são metabolizados e excretados. E vai chegar no esgoto, estação de tratamento. Hoje a gente não tem condição de resolver isso. Ou então vai para os aterros, né? E fica nos aterros, se for um aterro sanitário, melhor. Agora, se for um aterro não sanitário, aquele que é um lixão melhorado, aquilo vai para o lençol freático, né? Então, você tem contaminação dos ambientes aquáticos. E tem a questão dos incineradores, né? Que resolve em alguns casos, em outros cria até mais problemas. Então, todas essas questões são abordadas. Hoje, no Brasil, nós temos um problema que é emergencial em relação a todos os produtos de uso veterinários que são usados. Voltando à questão do agrobusiness, né, nós temos o maior rebanho bovino do planeta. Consequentemente, e nós temos rebanhos, não seriam nem rebanhos, mas a produção de aves e suínos, que também é enorme. E nós produzimos esses animais com o uso de controladores, né? Porque não tem como você deixar confinado aqueles organismos e sem dar nenhuma substância química para que eles suportem, né? Aquele estresse que é você viver, ter que engordar e ter que dar, né, a sua própria contribuição com a vida para nos satisfazer em termos de alimento. Mas, enfim, a questão é que a gente usa muito medicamento. A excreção desses animais também, se não for devidamente tratado, isso vai para o solo, e os efeitos são, muitas vezes, devastadores. Bem, aqui tem alguns pontos que são muito importantes, porque a questão da engenharia ambiental, ela passa aqui como sendo um dos alicerces para que a gente precisa tentar evitar jogar tanta coisa nos nossos ambientes. Mas enquanto a gente não resolve isso, é necessário que a tecnologia comece a correr também para que as estações de tratamento de água, as estações de tratamento de esgoto se preocupem e comecem a desenvolver métodos que possam mitigar, não vai resolver, que possam mitigar estas questões, ok? É claro que quando você tem todos esses poluentes na água, você compromete, né? Compromete a biodiversidade, e é claro, isso para muitos organismos é o caminho sem volta. Pois bem, então, a questão da poluição, ela está posta, existem muitas coisas que estão vinculadas a ela, e aí a gente se volta um pouco para uma questão mais planetária, né, quando a Organização das Nações Unidas, ela vem num esforço, né, para tentar criar condição, uma condição que possa ser a ideal para a condução da vida do nosso planeta, né? Em suma, a ideia, a proposta, né, dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, são esses 17 objetivos, eles tentam trazer para nós a possibilidade de nós, enquanto humanidade, resolvermos as nossas querelas, os nossos problemas, para que as gerações futuras tenham condição de usufruir também dessas mesmas condições que nós estamos, né, tendo hoje, né? Não seria justo que nós utilizássemos todos os recursos do planeta, consumíssemos tudo, satisfazêssemos nosso ego, nosso hedonismo, e deixássemos que as gerações futuras se virassem, né? Isso não me parece muito ético. Muito bem, então, desses 17, nós podemos dizer que essas 8 ODS, todas elas têm algum viés com a questão ambiental, né? Se a gente fala assim, a erradicação da pobreza tem viés, né? A educação de qualidade tem um viés com a questão ambiental, fome zero também, aí vem lá, combate às alterações climáticas, também tem, né? Vida debaixo d'água, tem, vida sobre a terra, tudo isso tem relação às cidades sustentáveis, né? Consumo e produção responsável, quer dizer, vários desses objetivos têm uma relação direta com a questão ambiental de preservação do planeta. E eu queria só fazer um recorte e destacar a questão da educação de qualidade, né? Que é o item 4 das ODS. E a pergunta fica aqui, né? Por que a gente não consegue ver essas ODS funcionarem na prática?
E isso é uma pergunta para qualquer professor que chega numa sala de aula e tenta, se teve a oportunidade de usar a ODS em algum momento de uma discussão mais aberta com seus alunos, né? E a pergunta, muitas vezes, que vai vir vai ser essa: professor, mas por que a gente não consegue resolver nenhum desses objetivos? E quando a gente olha cada um deles, a situação é cada vez mais grave. É claro que a gente agora tem que considerar o momento que nós estamos vivendo atualmente, de março para cá, mas antes desse período nós já estávamos nessa condição, né, de bastante dificuldade. E aí eu levanto uma questão aqui para a gente refletir, é a questão do próprio discurso da sustentabilidade, né? Aí voltando ali, né, para as ODS, essas ODS elas chegam nessa condição que elas passam por um histórico muito forte, né? Começa desde da Conferência Mundial feita pela ONU em 1972 em Estocolmo, né, para a questão do meio ambiente, e depois vão vir com várias reuniões internacionais, a Rio 92, né? E um relatório muito importante foi o relatório Brundtland, de 1984, que estabelece esse conceito de desenvolvimento sustentável. Entretanto, quando a gente se reporta um pouquinho da história do que foi esse relatório Brundtland, existia, na época, um movimento de se trabalhar muito a questão da ecoeconomia, desse movimento onde nós pudéssemos ser mais efetivos nessa ação, mais libertadora mesmo, né, da economia não interferir tão visceralmente nas nossas vidas e que nós pudéssemos ter uma economia que pudesse também não olhar o meio ambiente como uma externalidade, como algo que, isso é fora do contexto que a economia tem que tratar. Não, a ideia era que o meio ambiente estivesse muito forte, né, dentro das questões econômicas. Só que no próprio relatório Brundtland, o termo desenvolvimento sustentável, ele sai um pouquinho desse eixo, exatamente em função das necessidades de alguns líderes mundiais de não perder esse viés do crescimento econômico. Obviamente que a ONU, se você for analisar toda a sequência que veio depois, a intencionalidade da ONU é realmente de fazer com que as coisas ocorram, mas só que a ONU é um órgão que é de representação, né? A ONU não interfere nos países que são representantes da organização. E esses países têm outros interesses, né? Então, por que eu falo da questão do discurso, né? E aí, lembrando do Michel Foucault, né? A questão do discurso, ele tem um viés de poder muito forte, porque essa informação, né? O discurso do desenvolvimento sustentável, claro que existem várias nuances de se contestar esse termo, né? Porque às vezes nem dá para associar desenvolvimento com sustentabilidade, não vou entrar nesse mérito, mas se a gente analisar Michel Foucault, a gente vai perceber que dentro do discurso da sustentabilidade existe toda uma falácia, mas a prática ainda está muito distante, né? Mas, em parte, isso dificulta muito, porque aqueles que querem agir, né, para fazer as coisas acontecerem, esperam que as resoluções da ONU, né, venham para os países e que os países tomem as suas ações. Mas, desde o começo, os países não queriam tomar as ações, eles, na verdade, tinham esse envolvimento para garantir que o processo econômico continuasse. Então, tudo está muito misturado, né, nessas questões. Então, assim, entrando agora mais na questão da educação, como que a educação pode ser assim uma ferramenta, né, que dentro desse contexto, que é muito amplo, óbvio que eu não vou ter a pretensão de trabalhar nos pormenores dessa questão. Eu acho que tem obras muito interessantes do Henrique Lenff, de outros autores também que trabalham com a área ambiental, que são muito elucidativos, que ajudam profundamente para entender a história, né, de tudo isso. No Brasil também existem vários autores que se debruçam sobre essas questões, então vale a pena realmente consultá-los. Mas aí eu venho trazer aqui alguns paradigmas que são interessantes no uso da abordagem ambiental, da questão ambiental, muitos usados na abordagem de educação ambiental, e outros não, tá? Mas só para que a gente consiga ter a reflexão. A questão da ecopedagogia, né, que é essa ideia foi a ideia que estava dentro dos pesquisadores e pensadores na época do relatório Brundtland, mas que não foi
acatada, né, enfim, mas ela ainda existe, existem algumas ações dentro da educação ambiental. O Brasil tem alguns poucos grupos que atuam dentro da área da ecopedagogia. Ela está baseada em cima dos preceitos da ecologia profunda, né, que é a dimensão sistêmica da vida. Fritjof Capra é um desses autores. A pedagogia que envolve a aprendizagem cognitiva, né, da ciência cognitiva, né, a teoria da autopoiesis, que foi proposta por Mataruni e Varela, em 96, também está muito relacionado com essa ideia de que nós podemos criar redes e criar novas realidades. E a planetaridade, que envolve a dimensão política da ecopedagogia. Então, essa ideia que nós fazemos parte de um planeta e que nós não estamos à parte, né? O planeta não está aqui só para que a gente usufrua dele. Nós fazemos parte dele, e essa visão de cidadão planetário está muito em voga em relação à ecopedagogia. Então, projetos de educação ambiental, isso é só um exemplo aqui, né, que foi feito lá em Campinas, né? Eles usaram a lógica da ecopedagogia para transformar um terreno baldio numa praça pública. Né? Então, só para a gente ter uma ideia de como essas coisas funcionam. A abordagem freiriana é uma outra abordagem, né, que, claro, leva em consideração Paulo Freire, dentro de todas as suas proposições, que vem lá desde a pedagogia do oprimido até a pedagogia da indignação, que é muito, que tem um viés forte com a questão ambiental. Então, a abordagem freiriana, ela assume essa opção de desenvolver projetos que promovam a superação da opressão, né? E vai associar sempre pesquisa, ensino e ação. É isso que é legal. Então, amorosidade, dialogicidade, investigação temática, problematização, a questão da codificação e descodificação. Infelizmente, a gente não consegue entrar nos pormenores de cada um desses, mas isso está na base do uso da abordagem freiriana para um viés mais ambiental. Aqui um exemplo de um grupo de trabalho em Mato Grosso do Sul, né, que criou uma trilha interpretativa da Embrapa, usando a abordagem freiriana. Né? Então, aqui é exemplo de como... todas essas abordagens, eles têm um ponto muito interessante, né, que não é só você conhecer o problema, mas você discutir esse problema, se apropriar da questão do ponto de vista intelectual, e depois a ação. Qual é a ação? Nas comunidades, associação de moradores, político, Câmara de Vereadores e tal, e aí criando as mudanças. Teoria da complexidade, a teoria da complexidade, no caso é a totalidade, é um somatório das partes internas. Também é um tema maravilhoso, não dá para a gente entrar em maiores detalhes, mas foi proposto pelo pesquisador Edgar Morin, um sociólogo, né, ainda está entre nós aqui, um grande pesquisador das questões da contemporaneidade. Então, maneiras de suplantar a crise paradigmática, que é a nossa crise hoje, porque nós separamos todas as áreas do conhecimento, então ele trabalha com a teoria da complexidade que está junto a tudo isso. As práticas interdisciplinares tão necessárias para um estudo ambiental, pensamento ecolonizante, para a gente tentar sempre levar em consideração a questão ecológica, a visão crítica, né, sobre o reducionismo, a disciplina que já mencionei, e a visão pedagógica que valoriza a diversidade. Então, o mais importante é que a gente sabe que todos somos diferentes, mas o legal é garantir que essa diferença possa contribuir para o todo. Aí um exemplo de um projeto que foi usado usando o princípio da complexidade, a teoria, né, foi feito por povos indígenas, né, que respeitou profundamente o saber da comunidade indígena, né, mantendo a identidade da população para conseguir resolver problemas daquele ambiente. A perspectiva CTSA é uma perspectiva interessante, porque leva em consideração a ideia de que ciência e tecnologia, né, ela é super importante para a nossa vida, mas ela não pode passar isolada de uma visão crítica da própria sociedade. Então, a sociedade tem que se envolver, né, dentro de uma visão dialógica, de criticidade, para analisar se a ciência e a tecnologia, se elas estão avançando de forma ética, social, e que venha trazer realmente benefícios para todo mundo, para a coletividade, não seja somente uma ciência e tecnologia que beneficie uma minoria. Para isso, é importantíssimo que, na perspectiva CTSA, a gente tenha a chamada cidadania participativa. Né? O que significa isso? Aí tem vários pontos aqui, né? Capacidade de indicar problemas, a busca do conhecimento, então tem que se apropriar de conhecimento, a proposta de soluções, o uso da ética como sendo uma ferramenta importante, e a comunicação. Mas tudo isso vai depender
da chamada literácia científica, que é quando você usa o conhecimento científico exatamente para isso, para resolver os problemas e buscar soluções e interferir na sua própria realidade. Aqui um exemplo de uma utilização, né, de um tema muito controverso, que foi a transposição do Rio São Francisco. Aí foi um trabalho de comunidades que tentaram interferir positivamente em relação à transposição na cidade onde eles estavam, né? Então, são formas de abordar a questão educacional nessas questões. Isso aqui não está vinculado aos paradigmas de educação ambiental, mas é uma linha de pensamento que tem sido utilizada por alguns educadores, e o principal deles é o professor José Pacheco, né? Ele é muito conhecido porque ele implementou em Portugal a Escola da Ponte. Rubem Alves foi quem, no livro A Escola do Meu Sonho, se não falha a memória, acho que foi isso, cita a Escola da Ponte, conhece José Pacheco e convida José Pacheco para vir ao Brasil. José Pacheco, depois que sai da Escola da Ponte, se apaixona pelos pedagogos brasileiros, ele tem verdadeira paixão pelos pedagogos brasileiros. Tem uma entrevista dele no... agora eu esqueci o nome do programa, que passa na TV Escola, que é só para professores. Me esqueci. Para mim, aquela entrevista ela teria que estar em todas as escolas, que é antológica. José Pacheco ele fala, né, sobre o educador brasileiro, o pedagogo brasileiro, como sendo os maiores pesquisadores nessa área no mundo, e a gente não dá valor. E ele vem morar no Brasil, ele hoje mora em São Paulo, e ele tem feito outros trabalhos, né, como, por exemplo, o Projeto Âncora. Ele já não está mais lá, mas ele foi o precursor do Projeto Âncora, lá em São Paulo, e hoje ele está na Escola Aberta de São Paulo. Essa frase aqui do Krishnamurti, ele é muito interessante, que vem muito de encontro ao pensamento do Pacheco. As pessoas precisam exigir dos seus professores um tipo de educação que encoraje a pensar livremente, sem medo, e que as ajude a investigar e compreender. Então, ele vem quebrando um paradigma muito forte, ele inclusive, é bastante polêmico, tem algumas questões que ele levanta sobre a necessidade de nós criarmos as chamadas comunidades de aprendizagem, as escolas de transição, para que a escola deixe de ser esse local isolado, né, esse local estanque, e passe a ser um centro comunitário, passe a ser um local que a comunidade esteja junto, que cresça junto, que possa mudar a sua realidade através da educação. E aí, para finalizar a minha fala, né, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com metodologias ativas, né. Eu vou só mostrar um exemplo, né, de um projeto que eu orientei aqui no campus Cabo Frio, do Instituto Federal Fluminense. Metodologias ativas, né, para quem não está familiarizado com o termo, né, é essa metodologia que leva em consideração o protagonismo do estudante como fazendo parte do centro do processo. O professor tem um papel super importante, eu adoro esse desenho aqui, porque tem as engrenagens, né? Até porque tem a ver também com os institutos federais, as escolas técnicas, né? Essa engrenagem ele é muito representativo, né, dos institutos. Então, tem aqui a questão do papel do professor, o espaço, a cultura na escola, a questão da avaliação é reavaliada nas metodologias ativas, o uso da tecnologia também tem o seu valor, mas ela não é central. Tem todos esses aspectos que as metodologias ativas envolvem. A que eu vou falar é a PBL, que é a aprendizagem baseada em problemas. Esse exemplo aqui é um exemplo que eu usei em 2 momentos. Eu usei para uma aluna minha, a Priscila Ramos, se não me falha a memória, que ela fez isso no trabalho de conclusão de curso dela, da pós-graduação em ensino de ciências, e esse mesmo tema também serviu de trabalho de conclusão de curso do curso de licenciatura em biologia da minha aluna chamada Marciele. O tema foi o mesmo, só que a clientela foi diferente, os alunos foram diferentes, né? Qual era a abordagem? Analisar a problemática de algas nocivas na região dos lagos, ou seja, Arraial do Cabo e Búzios, é onde a gente tem algas nocivas na região. Só para quem não tem muita familiaridade com o tema, nossa região aqui ela é produtora de moluscos bivalves, né, para os restaurantes, tanto da região dos lagos quanto no resto do estado, mexilhão, ostra, vieira. Só que aqui a gente tem também problemas em relação a toxinas de microalgas, que estão lá. As microalgas são alimento dos mexilhões, né, dos bivalves. Só que algumas dessas microalgas
é um percentual pequeno, mas algumas dessas microalgas podem produzir toxinas. E essas toxinas são bastante sérias e podem causar síndromes, né, que são bem complicadas. Algumas são causadoras de amnésia, outras podem causar paralisia e podem até matar, e outras causam a chamada síndrome diarreica, que é a intoxicação diarreica por molusco, muito conhecida pelo menos pelos habitantes que são da região. E aqui foi o trabalho da Marciele dos Santos, né, do TCC dela. Então, esse assunto, né, aplicação da ABP e utilização de mapas conceituais, ela também usou mapa conceitual no estudo da síndrome diarreica, né, ela especificou somente a síndrome diarreica, deu para trabalhar vários assuntos. Nós trabalhamos toxicologia. Interessante, foi uma turma de educação de jovens e adultos. E o mais interessante, que não foi uma turma regular, porque na época que nós fomos para... Foi a Escola do Vinhateiro, aqui em Cabo Frio. Na época que a Marciele procurou a escola, não tinha horário para incluir isso numa disciplina de biologia ou de geografia, seja lá o que for, para o trabalho. E aí o que aconteceu? Nós criamos uma turma de alunos que tinham muita dificuldade. Então foi um baita desafio para nós. E, por incrível que pareça, o resultado foi excepcional. E aí o que aconteceu? A gente trabalhou toxicologia com esses alunos, microbiologia, gestão ambiental. Então, todos esses assuntos foram trabalhados. Nós tivemos aulas de campo, mas por que deu para fazer isso? Porque a gente não teve aula tradicional. Não teve, em nenhum momento foi para o quadro, não teve. Então, nós tivemos um projeto e separamos os grupos, e aí os grupos começam a pesquisar, e nós, não tendo aula, nós ganhamos tempo para ir a campo, nós ganhamos tempo para ter interatividade em sala de aula, pegávamos os mexilhões, levávamos para a sala de aula, e aí os alunos manipulavam esse material. Isso, né, cria um outro estímulo para que esse aluno possa trabalhar. E aí o resultado aqui em relação aos mapas conceituais. Cada grupo fez um mapa conceitual diferente, e isso é maravilhoso. Quando a gente percebe que eles criam, cada grupo, de acordo com seu caminhar pedagógico, vai criar formas que são formas extremamente particulares, mas são formas que vão criar recursos de memória para que eles não esqueçam mais isso, né? Vai ficar na memória deles. Olha, poxa, eu estudei, eu questionei, eu mudei minha hipótese, voltei para outra hipótese, e aí chegamos a essa conclusão. É claro que a PBL, não vai dar para explicar em pormenores, a PBL tem um momento de tutoria que é extremamente importante, que é na tutoria que a gente vai aparando as arestas, garantindo que todo mundo mais ou menos consiga ficar num trilho, né, para ninguém ficar desviando demais, e aí conseguir ter aprendizado adequado. Tá? Pois bem, o que ficou faltando em relação a essa questão da PBL? Era que nós tivéssemos um momento de uma ação mais política. Que seria a ação mais política? Qual é o problema que existe em relação à contaminação dos moluscos bivalves pelas algas? Será que é poluição? Né? Se for poluição, então tem que diminuir a quantidade de esgoto que é jogada na prainha, na Praia do Forno, ou então lá na Rasa. Esse movimento ainda faltou, mas não quer dizer que não daria para fazer. Dá sim, é só planejar. Mas ficou muito interessante, porque fica sempre aquele gosto de quero mais, poxa, o que a gente pode fazer e tal. Mas, enfim, isso foi uma experiência que eu fiz. Eu já tive outras oportunidades de trabalhar com agrotóxicos. A minha esposa, a Cláudia Cristina Machado de Oliveira, também faz esse tipo de trabalho na Veiga de Almeida, com alunos na área de graduação na área de saúde, né? E tem tido também resultados muito interessantes. Aqui, só para a gente ir finalizando, né? Ariano Suassuna, né? Que é um brasileiro, né? Espetacular. E ele diz o seguinte: o sonho é que leva a gente para frente, né? Eu acho que a gente tem que pensar agora nisso. Se a gente for seguir só a razão, a gente fica aquietado, acomodado. Então, a gente não pode se acomodar. Eu sei que a pandemia dificulta muito isso, mas a pandemia também serve para esse momento para a gente refletir. Buckminster Fuller, que é um dos magos aí dessas estruturas geodésicas, né, que tem na foto, ele tem essa fala que eu acho muito interessante: jamais mudaremos algo combatendo o que já existe. Para mudar alguma coisa, você tem que criar algo novo, um modelo novo, que torne aquilo que existe obsoleto. Não tem outro jeito. Então, faz alguma coisa diferente, né? E aí, quando você começar a observar os resultados, não tenta lutar com aquilo que está vigente, não. Faz, né? E quando você começar a mostrar seus resultados, as pessoas vão começar a entender que aquilo faz sentido. Bem, algumas referências que eu usei nessa fala.
muito obrigado, tá? Desculpa se eu passei do tempo. E agora, se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, eu estou à disposição. Que isso, Manildo, a gente que agradece, assim, a gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas escutando a sua apresentação, que foi excelente, tá? Toda a comunidade aí, a comissão, né, de organização e toda a comunidade do IF Arraial, a gente agradece aí desde já a sua participação. Tem algumas perguntas no chat aqui, eu não sei se a gente vai conseguir passar por todas, mas vou tentar puxar algumas aqui para bater uma bolinha com você. A Shirley perguntou assim: professor, viu algumas informações sobre a possibilidade de contaminação da água pelo coronavírus. Você sabe se há estudos científicos sobre isso? Sobre o coronavírus, a água, sim, tem contaminação. Água, esgoto, isso já está comprovado. Tem artigos científicos que já mostram essas. Eu só não sei, porque eu não trabalho diretamente com agentes biológicos contaminando o ambiente aquático. Eu trabalho com agentes químicos, né? Entendi. Aliás, eu trabalho com biológicos, no caso é cianobactérias, mas vírus em si eu não trabalho. Mas eu já vi que existem artigos, sim, que falam a respeito disso, essa contaminação de água e pelo esgoto também. Bacana. A Shirley também pergunta, como o senhor vê, em termos de perspectivas, o uso de energias renováveis no Brasil? É o caminho. A gente tem que seguir esse caminho. Na verdade, a busca dessas fontes alternativas, que ela já está posta aí há mais de... eu não sei, não vou conseguir precisar, que não sou especialista nessa área, mas deve ter um meio século já que já se fala a respeito disso. Então, não é novidade, e a gente já barateou muito todas essas modalidades de alternativas de energia, e a tendência tem que ser essa. O Brasil que precisa tomar cuidado, porque a gente se vinculou muito, principalmente na energia elétrica, a acreditar que a energia hidrelétrica era uma energia limpa, que não causa impacto e que vai nos fornecer de energia. E hoje a gente vê que não é isso. Não é isso. E a gente, recentemente, eu participei de um grupo que analisou um relatório a respeito de uma outorga para uma criação de uma micro-represa no Rio do Noroeste do estado para geração de energia. O grande problema é que essas micro-represas estão se espalhando o Brasil afora. E o que está acontecendo? Você está diminuindo o fluxo de rio, você está acabando com muitas espécies que fazem piracema, que precisam fazer nadar durante o período de tempo para desenvolver as gônadas, né? E você está acabando com muitos ambientes com esse represamento de água, mesmo construindo as escadas e tudo mais, tem espécies que não conseguem. E isso está sendo um problema ambiental seríssimo. Sem falar na restrição, né? Quando você interrompe o fluxo de água, você tem um problema de estiagem. Se você diminuir o fluxo de água, você chega um momento que fica sem água. E aí todo aquele microsistema ali fica completamente comprometido, mesmo que depois você devolva, você vai levar décadas para recuperar aquilo ali. Então, assim, vamos devagar com a Andorra. A hidrelétrica teve o seu momento. Agora a gente já tem que pensar em outros modelos. Né? Entendi. Tá certo. O professor Davi, né, nosso diretor-geral, também, não sei se ele está aí ainda, mas ele tinha pedido para fazer uma colocação sobre agrotóxicos. Está aí ainda, Davi? Estou aqui sim. Então, primeiramente, parabenizar o Manildo, né, por essa palestra maravilhosa, multidisciplinar, né? E eu quero dizer para ele que no último artigo que eu escrevi, Manildo, estou chamando até de artigo do Salles, né? Do ministro do Meio Ambiente, porque quando você falou em agrotóxico, nós andamos muito bem nesses últimos 20 anos na logística reversa desses agrotóxicos, né? Já fazemos aí a reciclagem de 94% das embalagens e das sobras. E agora vem uma legislação do CONAMA que vai permitir a queima, né, dessas embalagens e sobra no forno de cimento, né, para incinerar e dar fim. E eu fiz a análise de impacto ambiental disso, vai aumentar a mudança climática, né, a ecotoxicidade da água, né, e a toxicidade humana. Esses são os 3 principais impactos. Eu gostaria que você fizesse um comentário, né, sobre esse panorama que a gente vem vivendo de desmonte e de perda da qualidade ambiental no Brasil. Davi, obrigado pela pergunta. E essa é uma questão que, para nós,
que somos assim brasileiros, e para nós brasileiros cientistas que trabalhamos, e para nós brasileiros cientistas e educadores que trabalhamos em tudo quanto é área, a gente está no momento histórico extremamente delicado. Essa questão que você me colocou em relação às embalagens, eu realmente não tinha conhecimento. Mas ano passado eu fui participar de um evento na Unirio, né, promovida pelo professor Thomas, agora também não vou me lembrar do sobrenome dele, mas ele é um agrônomo bastante conhecido dentro da área de agronomia e que fez uma espécie de workshop para trabalhar com todas as pessoas que pudessem pensar sobre a questão do agrotóxico no estado do Rio. E lá, o que ficou claro é o seguinte: o governo, né, com essa notícia que você me falou, é mais uma notícia para a gente ficar mais preocupado, mas o governo tinha liberado uma quantidade enorme de princípios ativos de produtos que tinham sido proibidos em tudo quanto é lugar do mundo. E aí a nossa preocupação qual era? É que, se não dá para voltar atrás em relação a essa liberação, que ao menos ocorresse uma seleção daqueles produtos que efetivamente já são proibidos fora do Brasil, mas que aqui nós pudéssemos proteger a nossa população, pudéssemos proteger o nosso meio ambiente de não uso dessas substâncias. Acho que, no que tange a questão das embalagens, é mais um retrocesso. É mais um retrocesso que a gente está verificando. E por esse motivo, acho que a gente precisa se reunir. Eu acho que nossas redes, aí eu volto de uma fala que eu coloquei ali na apresentação, a ideia da teoria autopoética de Mataruna e Varela. Nós precisamos criar redes. A partir do momento que a gente cria nossas redes, são redes que sejam, mesmo que sejam de comunicação, nós podemos, juntos, traçar metas e fazer pressão. E a pressão é o quê? É pressão política mesmo. Tá? É usar nossos órgãos, os órgãos internos, que sejam as representações dos próprios institutos, mas que para além disso, enquanto especialistas das nossas áreas, nós temos a prerrogativa de interferir, né, enquanto grupo organizado, junto a Ministério Público, junto a órgãos jurídicos que possam também intervir. O momento é um momento de... por isso que é importante a gente estar numa sala dessa aqui, né? O momento é sempre da gente botar informação, que é comunicação, informação, conhecimento, é poder nesse sentido. Quanto menos a gente sabe, mais, como o próprio Salles muito bem disse, o bonde passa. E o bonde vai passar trazendo muita destruição. Essa que é a questão. E a gente que tem um pouco mais de entendimento sobre esses processos, a gente tem que agir. A gente não pode ficar no anonimato total e não se envolver com essa questão. Mas aí, sendo mais específico em relação à questão das embalagens, fico extremamente desconsolado com essa informação. Acho que é uma falta de visão sistêmica da questão ambiental. Só para citar um exemplo, quando eu falei da questão do pólen, por que o pólen hoje é um problema? Né? E eu não sei se isso poderia ter gerado uma pergunta. Por causa da quantidade de CO2 na atmosfera, gente. Quanto mais CO2 eu ponho na atmosfera, mais as plantas fazem fotossíntese, e as plantas que se adaptam a essa condição maior de CO2 vão produzir mais estruturas reprodutivas. Está tudo interligado. Então, ter ações unilaterais que visam somente a questão econômica é algo que escapa ao cunho do mínimo de inteligência, né? E a gente precisa estar o tempo todo alertando e trabalhando nessa questão. Espero ter respondido, Davi, porque envolve tanta coisa que a gente acaba... Só um último comentário em relação a isso, e eu realizei essa informação e vi que a região de Belo Horizonte, onde tem a maior concentração de fornos de cimento, e o município de Cantagalo, aqui no Rio de Janeiro, serão as localidades mais prejudicadas por essa mudança no Conselho Nacional de Meio Ambiente, aí, permitindo a incineração de embalagens de sobras. Né? Vamos ver aí como é que fica. E aí, quer dizer, vai para a atmosfera, a quantidade de doenças respiratórias a médio e longo prazo deve aumentar profundamente. Lamentável. Lamentável. Obrigado aí. Eu que agradeço. É isso, gente. Assim a gente finaliza a nossa
nosso bate-bola, né, nossa discussão aí com o professor Manildo. De novo, agradeço, né, parabéns pela apresentação. Eu vou interromper a gravação e assim se despede do professor